Evangelho, quarta-feira da 21ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de Santo Agostinho de Hipona, bispo e doutor da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido um tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 21ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de Santo Agostinho de Hipona, bispo e doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega mais um trecho do 13º capítulo do Evangelho de São Mateus, com a apresentação dos ais ou das lamentações de nosso Senhor Jesus Cristo a respeito dos fariseus e dos mestres da lei. Cada conjunto de sentenças pronunciadas por nosso Senhor trazem diante de nós e diante de seus interlocutores um ponto de conversão, ou mais de um, então diríamos ao menos um ponto, de conversão para a vida daqueles interlocutores que são, digamos assim, confrontados por nosso Senhor. E aqui, no Evangelho de hoje, temos a imagem do sepulcro caiado, que mostra para nós, de maneira muito clara, o quanto é necessário aceitar que a misericórdia de Deus transforme a nossa vida interiormente. Muitas vezes os homens se apresentam com uma aparente dignidade, mas não buscam aquele que dignifica. Assim como podem honrar a oferta que é colocada sobre o altar e não honrar o altar que santifica a oferta. Muitas vezes nós podemos nos apaixonarmos pelos dons recebidos do Senhor, pela própria beleza, força, importância, significado da criação da nossa vida, como, por exemplo, a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa condição social, e não honrarmos e glorificarmos e não nos apaixonamos pelo Senhor que nos concede essa graça, esse dom, que nos assegura os tesouros que na vida podemos gozar e alegrar-nos de ter. Então, quando nosso Senhor apresenta essa questão aos fariseus e mestres da lei, como o padre já disse, tem por objetivo chamá-los de volta à verdade para que não se percam. Meus irmãos e minhas irmãs, como é bom ter o Senhor a nos corrigir, porque a sua correção é sinal do seu amor. Quando Deus se importa com seus filhos, os corrige, os chama para que possam enredar pelo caminho da verdade, pelo caminho da vida. Não foi diferente com aqueles cujo amor, a permanência no amor, a continuidade do amor custou mais ao coração do Senhor, porque eram mais resistentes. As palavras duras de Jesus
não marcam a dureza do seu coração, mas a defesa implacável da verdade e da certeza que a verdade nos libertará. Por isso, quando ouvimos o Evangelho de hoje, a atitude de Jesus já é para nós um chamado de conversão. Na defesa da verdade, na apresentação da verdade, Jesus mostra que escolhe e nos entrega a verdade. E essa escolha e essa entrega são para nós fonte de vida, de salvação. Como é bom saber que o nosso Senhor nos impele sempre na direção da verdade para que o encontremos ali. Como é bom saber também que a medida de amor de nosso Senhor não muda em relação aos seus filhos. E que por mais dispersos que possam estar durante suas vidas, o Senhor com seu amor estará sempre zeloso e próximo. O Evangelho de hoje também nos fala de um Deus que vem ao nosso encontro e fala diretamente ao nosso coração sobre aquilo que é necessário. Uma conversa franca, uma conversa direta, uma conversa para a nossa vida. Esse é o compromisso de amor que nosso Senhor hoje nos ensina na hora de estarmos ao lado de nossos irmãos e irmãs. E ontem celebrávamos a memória de Santa Mônica, mãe que assim viveu, como ouvimos nas palavras de Santo Agostinho, retirada do texto que o próprio Santo Agostinho escreveu, chamado As Confissões, onde ele trata a história de sua vida, e ali com grande maturidade e coerência fala da sua experiência ao lado de sua mãe e do testemunho de sua mãe em sua vida. Hoje celebramos a memória de Santo Agostinho, tão citado, tão conhecido na igreja do mundo inteiro. Santo Agostinho, que é doutor da igreja, viveu um caminho de conversão muito forte em sua vida e, pela intercessão de sua mãe, pôde alcançar a graça da misericórdia de Deus e alcançar também a graça da contrição e da conversão. Como assim, Padre Fábio, pôde alcançar a graça? Pelos méritos da intercessão de sua mãe, pôde ele alcançar a graça, porque a intercessão de sua mãe se soma à obra incansável da misericórdia de Deus, que já era disposta em favor de Santo Agostinho, mas que ganha uma potência ainda maior na hora de acontecer por ele pela oração de sua mãe. Como é bom saber que a misericórdia do Senhor está por nós e que nossos irmãos e irmãs são guardiãos dessa grande misericórdia, essa grande graça de Deus em nosso favor. E não apenas isso, que a atitude que eles admitem diante da misericórdia de Deus por nós apressa, vamos colocar assim, o acontecimento dessa obra de salvação. Retirando do texto do Vatican News, aproveitamos hoje para ler esse breve comentário sobre a vida de Santo Agostinho. Ele nasceu na África, no dia 13 de novembro do ano 354, em Tagaste, uma cidade média da região do norte da África. Foi educado na fé católica pela sua própria mãe, Santa Mônica, mas não seguiu seu exemplo. Dedicou-se ao estudo da retórica, arte filosófica da época. Amava a vida, seus prazeres, um ritmo focalizado no cultivo das amizades e no aproveitar bem aquilo que a vida lhe oferecia. Teve paixões amorosas, adorava a arte teatral e procurava tudo aquilo que pudesse elevar a alma e ser fonte de divertimento para si. Em Cartagena, onde prosseguiu seus estudos,
Apaixonou-se por uma jovem e teve um filho cujo nome era Adeodato. Entretanto, a leitura de Hortêncio de Cícero, escritor da época, mudou seu modo de encarar as coisas. A felicidade, escreveu o grande orador, consiste nos bens que não perecem, a sabedoria, a verdade, as virtudes. Desse modo, após ouvir essas palavras em Cícero, Agostinho passou a procurá-las de maneira incansável. Vou repetir a frase. A felicidade consiste nos bens que não perecem, a sabedoria, a verdade, as virtudes. Primeiramente, procurou-as na Bíblia, e não as encontrando de imediato, aproximou-se do pensamento filosófico da época chamado maniqueísmo. Ao voltar para Tagaste, abriu uma escola de gramática e de retórica. Então ele fez todo um percurso, de formação filosófica nas artes científicas daquela época, sobretudo do pensamento, e depois volta para abrir uma escola de gramática e retórica para ensinar os filhos dos aristocratas não apenas a arte da leitura, mas sobretudo da interpretação dos textos e da reflexão sobre eles através da formação filosófica. Porém, a vida que levava, de certa forma, não o satisfazia. Por isso, regressou a Cartagena, esperando encontrar uma vida melhor. Então ele deixa a cidade natal novamente e vai para Cartagena, onde teve a sua formação. Continuou insatisfeito, pois a sua sede por encontrar a verdade não se satisfazia com a doutrina maniqueísta que havia aprendido. Por isso, no ano de 382, transferiu-se para Roma com o seu filho, mantendo, no entanto, contato com o grupo maniqueísta de quem recebia ajuda e apoio. Então, olha que interessante. Mesmo abraçando essa doutrina filosófica, ele não encontrava no seu coração uma resposta que pudesse preenchê-lo. Então ele parte para ir buscar esse encontro com a verdade, ou seja, para aumentar e aprofundar os seus estudos e compreender mais profundamente a fonte da verdade. E aí, quando ele está em Roma, acontece uma experiência que vai marcar a vida dele. Depois entendeu que a providência atuava também através de escolhas erradas. A sua carreira teve sucesso, tanto que em 384 ele conseguiu a cátedra de retórica em Milão. Ou seja, ele fez uma carreira tão bonita em Roma, de prestígio como estudioso, e ganhou a cátedra de ir ao norte da península, na cidade de Milão, era uma cidade importante naquele momento histórico, ocupar a cátedra como orador de retórica. A fim de aperfeiçoar a sua arte de oratória, começou, em Milão, a seguir os sermões de um santo bispo, chamado Ambrósio, Santo Ambrósio. Olha só onde ele foi parar, O sucesso na carreira profissional dele levou ele para mais perto de Deus. Mas isso por quê, meus irmãos? Porque este homem, desde sempre, tinha o seu coração inquieto pelo próprio Deus. Que grande ocasião na vida dele, está vendo? Não foi o momento da dispersão, mas o momento do encontro. Porque Deus sempre o seduziu e atraiu e ele se deixou seduzir. E ao longo do tempo, o Senhor foi mostrando a sua face e trazendo-o para junto dele, até que finalmente chegou a hora. Querendo entender a grande capacidade dialética e oratória desse bispo, sempre o seguia em seus sermões. Todavia, as palavras de Ambrósio tocavam profundamente o coração de Agostinho e começavam a oferecer a ele
aquilo que ele estava buscando, um conhecimento profundo da verdade. Desse modo, Agostinho retorna paulatinamente à vida da igreja e apresenta-se como catecúmeno nas mãos de Ambrósio. Sem se decidir ainda, Agostinho devorou textos de filosofia e mergulhou na Sagrada Escritura durante o período catecumenal. E posteriormente irá receber, no ano de 387, então a gente está falando de mais ou menos um ano, ele faz um caminho catecumenal e recebe na noite de Páscoa o batismo das mãos de Santo Ambrósio. Olha, o que sua mãe sempre pediu, finalmente aconteceu. Voltou então para a África, aí tem a passagem que depois de Milão ele volta para Roma, encontra Mônica, vai estar com ela e posteriormente Mônica adoece severamente e termina morrendo na cidade de Ostia. E depois disso, Santo Agostinho volta para a África e funda a primeira comunidade na cidade natal de Tagaste. Lá ele vem ordenado sacerdote em Hipona, entre o ano de 309 e início de 391. E a partir daquele momento, após a morte do bispo de Hipona, começará ele o seu grande percurso como bispo, escrevendo inúmeros textos que nos ajudam sempre mais a compreender a grandeza da fé católica e, sobretudo, a conquistar o itinerário que nos leva à verdade. Peçamos a intercessão de Santo Agostinho por todos os estudantes e por todos os homens e mulheres que se empenham no ensino da doutrina cristã. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Agostinho e Santa Mônica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.